Olá, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do MFV Cast. Hoje com o nosso primeiro convidado. Ele que é um grande empresário do setor automotivo, à frente da Rio Vale, empresa consolidada no mercado há mais de 30 anos. Atua também no setor imobiliário, no agronegócio e recentemente expandiu sua atuação no setor automotivo através da Jeep Ram aqui no Sertão. Mas para além dos negócios, ele também é alguém que carrega muitos valores. É pai, homem de família, cristão e conduz tudo que constrói com base nesses princípios. Para nós do MFV é um motivo ainda mais especial ter ele aqui conosco, porque a Rio Vale foi a primeira empresa que acreditou no nosso trabalho lá no início da nossa trajetória. É uma grande honra ter você aqui conosco, Francisco Neto. Francisco Neto, a gente sabe que você não entrou na Rio Vale, você cresceu dentro da empresa. E antes de qualquer cargo, antes de qualquer responsabilidade, a gente queria saber qual é a primeira memória que você tem da sua infância dentro da Rio Vale. O que é que vem primeiro na sua mente quando você lembra do seu início lá? Primeiramente, doutor Igor, doutora Bárbara, gostaria de agradecer, a participação aqui nesse podcast, para que a gente pudesse compartilhar um pouco da nossa experiência de trabalho, de vida. Então, fico muito feliz em estar lisonjeado em ser aí a primeira participação. Com relação à pergunta que você fez, a gente iniciei minha carreira dentro de concessionárias, não aqui em Souza ainda, mas em Patos, quando a gente morava lá, sou natural de Patos. Então, a gente iniciou lá na Fiat Copalto. Meu pai trabalhava junto, do irmão dele, o Zé Eduardo. E minhas primeiras memórias são lá dentro da concessionária, né, dentro do showroom. Sempre, desde pequeno, gostei de estar ali junto com meu pai, dentro dos negócios, dentro do universo dos automóveis. Eu imagino que para você ali, enquanto criança, dentro de uma concessionária, devia ser um parque de diversões, né? Você que, eu acredito, se é apaixonado por carros, você devia se encontrar dentro de um verdadeiro parque de diversões. Era isso mesmo? Com certeza, com certeza. Desde pequeno, sempre quando já comecei ali a ter acesso a revistas, né, revistas automotivas, e gostava muito de estudar, de fazer comparativos de modelos, né, já ainda ali muito pequeno, mas sempre já entendia de carro, de potência, de torque, de versões, de modelos, né, então isso aí realmente trouxe desde a minha infância. E nunca passou pela sua cabeça fazer outra coisa? Então você sempre teve em mente trabalhar dentro, né, administrando uma concessionária? Olha, como desde pequeno eu me apaixonei, né, pelo segmento automotivo e por acompanhar meu pai ali no dia a dia, dentro da concessionária, em viagens para onde ele ia também, fazer visitas a clientes, né? Então eu realmente incorporei aquilo. Então nunca pensei em fazer outra coisa a não ser administrar, trabalhar dentro da concessionária. E como foi o início, vamos dizer assim, o início oficial, quando você realmente, não, agora eu tenho uma responsabilidade, eu trabalho aqui, em que cargo você começou, como foi esse início, você se sentiu mais cobrado por ser filho do dono, tinha mais uma pressão maior ou foi tranquilo para você esse início? Doutor Igor, eu desde pequeno, como falei, eu sempre nos horários vagos, né, no tempo livre que tinha, eu estava dentro da concessionária. E fui crescendo, né, adolescente, mais ou menos ali 15, 16 anos, eu sempre gostava de estar dentro da concessionária, acompanhando ali as rotinas, e mais ou menos aí nesse tempo, eu comecei a estar mais por dentro na parte de pós-vendas, né, departamento de peças. E aí, mais ou menos por volta de 17 anos, né, eu havia passado no vestibular para o curso de Ciências Contábeis, e meu curso só começava no segundo semestre. Então ali eu tive ali um tempo ocioso ali para estar dentro da loja. E aí comecei a estar ali ajudando ainda timidamente, né, acompanhando nada profissional, né, só mais dando suporte, tentando entender ali, aprender um pouco mais sobre a rotina diária, como funcionava. E aí surgiu uma demanda de urgência, que foi um dos gerentes da parte de pós-vendas, foi desligado da concessionária, e aí
teve essa necessidade urgente de ser preenchido, né? Então, assim, a gente não teve tempo, não tinha tempo, na verdade, de procurar outra pessoa no mercado, qualificada, né? E aí, meu pai trouxe esse desafio de assumir ali a gestão de pós-vendas, né? Eu muito novo ainda. Qual a idade? 17 anos, né? Ainda com 17 ainda com anos. 17 anos. Assumir esse desafio, né? Talvez eu assumi sem saber, talvez aí o tamanho da responsabilidade que eu estava carregando, né? Mas isso aí teve um papel muito importante, né, no meu crescimento profissional, porque o setor de pós-vendas de uma concessionária, você, vamos dizer, não tem ali monotonia. Diariamente você está vivendo situações distintas, diferentes. Então, eu desenvolvi ali uma capacidade, uma habilidade, na verdade, de resolver problemas, porque diariamente a gente estava lidando com isso. Perfeito. Bom, um marco aí, com certeza, né, da história foi a perda de Francisco, né, da Rio Vale, que foi repentina, em um momento extremamente difícil, mas, ao mesmo tempo, a gente tem certeza que você não estava sozinho, né? Você sempre teve Ilzani ao seu lado, que sempre construiu tudo ao lado de vocês. Tinha também Gabriela, sua esposa, que também sempre esteve lá ao seu lado, dentro da Rio Vale. Mas como foi assumir a empresa nesse cenário, enfrentando uma pandemia, que era um momento difícil, né, para todos, mas não só como gestor, como filho, como marido, como parte de uma família que vivia tudo aquilo ali com você? Olha, doutora, eu sempre digo às pessoas, quando a gente entra nesse assunto, né, da questão do meu pai que faleceu, e eu digo para elas, olha, eu fui dos 3 filhos, eu fui privilegiado porque meu pai me formou como sucessor. Então, quando eu assumi a concessionária, então, assim, eu não tive nenhuma dificuldade de continuar tocando o negócio, porque eu já estava dentro do negócio, né? E ele foi um pai que procurou trazer todo o conhecimento, né, tudo que ele sabia, ele compartilhava comigo, né, por estar ali dentro da operação. Então isso para mim foi importante demais. E eu procuro trazer isso também para os meus filhos. E procuro também trazer para as pessoas que têm filhos, que é importante demais você formar seu filho, ou que seja, vamos dizer, para seguir sua carreira profissional, mas você formar seus filhos para a vida. Então meu pai me formou como sucessor profissional, mas também me formou com valores para a vida. Então isso aí foi importante demais. Em nenhum momento assim eu tive dificuldade, né, porque a gente teve que assumir algumas demandas a mais que na verdade eu tinha, né, juntamente tanto da parte da nossa empresa, como também parte da família do meu avô, né, algumas responsabilidades que também estavam sobre ele, né, mas graças a Deus não temos de falar em relação a isso. É importante destacar isso, porque essa era uma característica de Francisco, né? Ele compartilhava o conhecimento e a sabedoria dele com todos, né? Ele sempre foi um grande amigo nosso, e essa importância que a gente tem algumas pessoas que não têm essa visão, que é uma visão para frente, né? Uma visão moderna por mais que seu filho não queira tocar um negócio, que é um direito dele, mas ele tem que estar obrigatoriamente preparado para saber do negócio, né? E ele sempre teve pelo que você está dizendo, ele sempre teve essa concepção, né? De deixar você pronto. Você podia não optar por aquilo, mas você tinha o conhecimento de como funcionava o negócio, de como gerir aquele negócio, porque é muito além de uma empresa, é um legado, né, que se constrói. Com certeza. Comecei, como a gente falou anteriormente, comecei como gerente de pós-vendas, né? E aí fui crescendo, né? Dentro da empresa, fui agregando conhecimento. Após isso, eu assumi também a gerência da parte de seminovos, né? A gente não trabalhava na época, e aí ele trouxe também esse desafio para a gente iniciar também com esse novo modelo, e a gente foi crescendo, aprendendo, e junto disso, a gente assumiu também a diretoria de vendas e pós-vendas, né? Então, a gente foi aprendendo junto, né, trazendo conhecimento, né, ele, como eu disse, sempre gostava de compartilhar, e ele procurava trabalhar de uma maneira descentralizada. Então, acho que é importante demais, e eu sempre digo para os nossos colaboradores que a minha visão, né, de um negócio, de uma empresa bem gerida, é quando ela funciona sem um dono, sem um proprietário. Então, isso
é o que a gente procura trazer, replicar, né, essa visão da concessionária funcionar sem a gente precisar estar dentro. Tá dentro. Perfeito. Muito bom. Bom, e a gente acompanha, né, muitas empresas e é comum que aconteça num momento difícil desse de transição que passa por dificuldades, muitas nem sobrevivem. Mas no seu caso, a Rio Vale não só continuou, ela cresceu, né? E a gente queria saber, aqui você, embora você já tenha antecipado muita coisa, né, do que você falou, a questão da gestão, mas tem alguma coisa específica a que você atribui esse crescimento? Se você precisou ajustar alguma coisa para fazer com que obtivesse esses resultados? Doutora, em relação a isso, eu acho que é importante também frisar um processo de sucessão familiar, né, principalmente como o nosso que passamos, né, devido a um falecimento, é um processo difícil, né? Então, se a empresa realmente não estiver preparada para enfrentar ali quem for ficar na gestão do negócio, realmente é um processo difícil. A gente, como, né, já estava dentro do negócio e como a gente trouxe isso aí, é importante também a gente frisar que num momento como esse, a gente precisa ter consciência de que vão haver, né, vamos dizer, por parte da sociedade, por parte da própria montadora, por parte das pessoas, será que ele vai dar de conta? Confiança. Será que vai continuar o negócio, né? Então, eu sempre enxerguei isso de maneira muito, vamos dizer, muito normal, porque é a realidade. A gente precisa entender que muitas vezes a gente vai precisar mostrar resultados para que as pessoas possam entender em relação a isso. Sobre o negócio, realmente a gente, do período de pandemia para cá, as mudanças elas foram assim muito rápidas, né? Houve uma digitalização dos negócios que a gente precisou se adaptar para essa realidade, mas assim, não vou dizer que teve um motivo específico que fez com que a gente continuasse crescendo. Na verdade, a gente continuou fazendo o trabalho que foi iniciado lá desde o início, procurando sempre evoluir, né? A evolução dentro de um negócio, dentro de uma empresa, ela precisa ser constante, né? E a gente, a Rio Vale é uma empresa que a gente busca constantemente a excelência, a qualidade, né? E isso talvez aí seja um dos nossos diferenciais. E falando justamente nessa questão do crescimento, do padrão de qualidade da Rio Vale, que é reconhecida por toda a região, a gente sabe que a Rio Vale foi, eu acho que tem 3 anos seguidos, que foi premiada como padrão classe A pela Rede M, né? E pouca gente sabe o que significa esse prêmio, como é difícil conseguir esse prêmio até a nível mundial. A gente, como está um pouco mais dentro, a gente sabe de algumas coisas, mas eu queria que você explicasse para quem está assistindo o que significa esse prêmio, quais são os requisitos por cima assim que uma concessionária Chevrolet precisa para ser classificada como uma concessionária padrão classe A. Realmente, para que a gente possa chegar aí nesse padrão de concessionária classe A, a gente precisa atingir os mais altos indicadores, né, de gestão, de vendas, de satisfação de clientes, da parte de pós-vendas, indicadores financeiros, treinamentos, né, vamos dizer, uma avaliação global, né, da concessionária, para que a gente possa conseguir chegar a isso aqui. Então, para você conseguir chegar, você precisa atingir uma pontuação de no mínimo 80 pontos de uma avaliação de 100. Né? Então ali você tem que ter pelo menos 80% para conseguir. Então, trabalhando com todo o operacional da empresa, de venda, pós-venda, de tudo. Com certeza, de todos os indicadores de avaliação de instalações físicas, né? Para quem trabalha com franquia, para quem trabalha com empresas assim, eles são muito criteriosos com relação a padrão, padrão de piso, o layout, né? O layout da concessionária como um todo, né? Precisa estar bem ajustado. No ano a gente tem pelo menos 2 avaliações, né, das instalações físicas para saber se está tudo ok, acompanhando, pegando ali da fachada da concessionária até o lixo, entendendo se realmente está tudo conforme os padrões. Muito bom. E realmente são poucas a nível Brasil que conseguem esse padrão, né? Com certeza. São um número aí, a Chevrolet tem mais de 500 pontos de venda no Brasil, né? E aí, concessionário classe A, se eu não me engano, aí são 120, mais ou menos. Um orgulho para a sua região. Com certeza.
E Francisco Neto, à medida que a empresa cresce, as decisões, os desafios ficam maiores e as decisões têm mais risco. Como é que você enxerga um jurídico estruturado para dar suporte ao crescimento de uma empresa? Isso aí é de suma importância, né? Eu acho que uma empresa ela precisa ter uma assessoria jurídica muito forte e uma assessoria também contábil também muito forte. Sim. Então, são duas figuras aí, são dois papéis aí muito importantes dentro de uma empresa para que essa empresa realmente tome decisões assertivas, né? Vamos dizer, com riscos calculados, né? E a gente, né, sempre está ali em contato com vocês, com o nosso contador, trazendo ali demandas diárias, né, para que a gente possa entender realmente o que é importante, o que é relevante, a gente tem em consideração para que a gente tente errar o menos possível, né? É interessante você trazer essa perspectiva do risco calculado, porque é exatamente isso. Nem sempre a gente consegue excluir completamente o risco de uma situação. Mas o importante é a informação, saber quais são os riscos envolvidos e como realmente, qual é a melhor forma de conduzir aquela situação naquele cenário. E ainda falando aí em crescimento, porque você vem crescendo com a Rio Vale, mas você poderia ter se mantido apenas na Rio Vale, mas você foi além, né? Você assumiu a Cedelco, atua também no agronegócio, no imobiliário, atualmente inaugurou recentemente a Jeep Ram de Patos, e a gente queria entender de onde vem essa inquietação de sempre buscar o crescimento, de sempre procurar uma expansão. Eu acho muito importante também salientar aqui, doutora Bárbara, doutor I, que muita coisa do que eu consegui trazer hoje foram projetos, né, do meu pai. Então, eu consegui aí, vamos dizer, tirar alguns projetos do papel e isso para mim foi importante demais, uma alegria muito grande, uma satisfação, na verdade, em você conseguir realizar alguns projetos que ele tinha, né? Principalmente de expansão, de crescimento. Você está mantendo o legado dele vivo, né? Isso é Com certeza, com certeza. Isso para a gente é importante demais manter esse legado, manter essa história de uma pessoa que marcou, né, a nossa família, marcou a empresa. Marcou a cidade. Com certeza também a gente se depara todos os dias com situações até que a gente não tinha conhecimento. Isso assim, quando meu pai faleceu, a gente teve assim muitas histórias bacanas e isso assim conforta na verdade de entender a importância dele aqui para a cidade de Souza, de lutar, na verdade, pelo progresso, pelo desenvolvimento da cidade, por ajudar as pessoas, né? Sem nenhum interesse político, sem nenhum interesse Sim. de qualquer natureza. bacana. E falando ainda, como Bárbara disse, sobre essa questão do crescimento, queria que você falasse um pouco mais sobre essa chegada agora da Jeep Ram em Patos. Quais foram os desafios de trazer uma marca tão grande? Porque a Jeep é uma marca mundial, uma marca histórica, né? A Jeep Ram. E quais foram os principais desafios de trazer uma marca tão forte para o sertão paraibano? Eu acho que é a primeira Jeep Ram no sertão paraibano, né? Isso. Inicialmente, doutor Igor, a gente sempre, quando vamos assumir ali a concessionária, a gente entendia que para o momento de mercado, né, que o segmento automotivo está passando hoje, era necessário, na verdade, a gente crescer para que a gente pudesse, através do crescimento, né, vamos dizer, diluir alguns custos de operação, né, compartilhando com novos negócios. A gente sabe que a concorrência hoje, né, a entrada de novas marcas no mercado automotivo é praticamente semanal aqui no Brasil hoje, né, com essa invasão de marcas chinesas. E com isso, a gente enxergava assim como realmente uma urgência ou necessidade da gente crescer. E aí a gente foi para o mercado, né, se mobilizar para tentar viabilizar marcas novas aqui para o Sertão. Esse fato aí da RAM, a gente participou de um processo de concorrência, né, que é como o Grupo Stellantis trabalha hoje, com outros grupos, né, e a gente ficou muito feliz aí porque a gente participou com grupos gigantes, grupos bem maiores, né, no mercado, já estão consolidados, né, mas a gente acredita que pelo trabalho que a gente desenvolve aqui no Sertão, tanto aqui em Souza, na Chevrolet, como lá em Patos, né, através da Fiat, lá com Roma e com Eduardo, através desse trabalho foi que a gente conseguiu, eu acho, trazer um diferencial, né? Porque
Eu sempre digo às pessoas, olha, trabalhar, o mercado, cada mercado tem sua particularidade. O mercado de capital é um, o mercado de interior é outra coisa. Então a gente está aqui dentro do negócio, a nossa presença é importante, porque as pessoas gostam de ter ali contato, né? O contato físico, contato ali verbal com os diretores, e a gente está ali sempre à disposição. Tá ali no meio social, compartilhando, no almoço, no jantar, numa festa, a gente sempre está ali junto, se fazendo presente. Eu acho que isso é importante demais para quem trabalha no interior. A gente vê outras marcas, né, que vieram para o interior, mas que são da capital, muitas vezes não conseguem se adaptar ao mercado interior por ter algumas particularidades, né? Bom, Francisco Neto, você começou dentro de uma empresa que hoje tem 30 anos, mas está construindo um grande grupo empresarial. E diante desse cenário é inevitável não falar em legado, né? A gente já até conversou um pouco sobre o legado do seu pai, mas agora eu queria saber de você. O que é que você espera que falem de você daqui a 30 anos? Doutora, o que eu enxergo como propósito meu seria, vamos dizer, tirar projetos do papel, né? Então eu sou aquele cara que realmente procura tirar do papel aquilo que muitas vezes, como eu falei, tive a oportunidade de tirar alguns projetos, alguns sonhos do meu pai do papel, e eu continuo fazendo isso, né? Então, não, tem uma ideia, a gente sabe que da ideia, do sonho até ele se tornar realidade, existe um caminho a ser percorrido, né? Então, eu enxergo que eu sou uma pessoa assim que realmente eu sou bem persistente, sou resiliente diante das situações, diante dos desafios que a gente enxerga. Eu tenho uma visão muito positiva das situações, da crise, sempre procuro enxergar pelo lado positivo, como oportunidade, justamente. Então, o meu legado, na verdade, seria tirar projetos do papel, seria construir talvez aquilo que muitos gostariam de fazer, mas que no meio do caminho param, desistem. Então, o que eu espero seria isso. E são excelentes características, né, de um bom empreendedor, justamente resiliência e essa atitude positiva, que realmente é o que faz o diferencial e não desistir no meio do caminho, porque a gente sabe que o percurso aí do empreendedorismo é bastante tumultuado, né? Surgem muitos obstáculos e se deixar abalar por qualquer obstáculo que surgir no caminho, de fato, os sonhos não vão sair do papel. Eu sempre digo aqui no escritório que ser empresário no Brasil hoje é uma das profissões mais difíceis que a gente tem, porque são desafios diários, economia, mercado, tudo. Legislação que muda todos os dias, você tem que estar ali se adaptando, tem que estar verdadeiramente ser resiliente e ser persistente para conseguir superar tudo isso. E falando ainda sobre o legado, a gente queria saber se seus filhos estivessem assistindo esse podcast hoje, qual era a principal mensagem que você gostaria que eles tirassem da sua trajetória profissional, da sua história profissional? O que eu deixaria de conselho para os meus filhos, né, seria esse, de procurar enxergar a vida pelo lado positivo, né, porque desafios, né, principalmente para quem está na área do empreendedorismo, né, ou na vida como um todo, a gente sempre vai ter, todos os dias, né? E se a gente for enxergar aquilo e com dificuldade, desistir, esmorecer, todo mundo tem dias bons e dias ruins, né? O que é importante é a gente realmente não desistir daquilo que a gente acredita. E falando neles, né, Miguel e Maria Liz, você foi pai jovem, aos 26 anos. O que é que a paternidade mudou na sua maneira de enxergar os negócios, de enxergar a vida? Doutora, eu acho que a visão, na verdade, em relação a isso aí de todo pai, de toda mãe, né, quando tem ali um filho, ela muda totalmente, né? Você começa a enxergar pensando agora mais nos seus filhos, né, do que muitas vezes em você. Você começa a enxergar ali e traçar e projetar agora os seus filhos, né? O futuro, como é que vai ser aquele futuro? Daí você começa a se preocupar ali, talvez ali com a estabilidade de trazer ali para os seus filhos, né? Então, eu acho que a visão é essa, de segurança, de trazer segurança para os seus filhos, de você olhar e tentar enxergar se de repente eles vão ter características para
continuar seu negócio, né? Então, eu acho que o importante para quem é pai hoje, para quem é mãe, é a gente tentar orientar os filhos, né, no caminho ali que eles podem seguir, tentar trazer eles para dentro do negócio, principalmente para quem é empreendedor, e tentar ver se eles vão ter aptidão para aquilo, né? Porque também, dizer, se eu estou hoje aqui, foi porque meu pai, lá no passado, ele enxergou que eu tinha aptidão para o negócio, porque a gente tem mais dois irmãos, né? Um deles já não está dentro do negócio. A gente tem hoje mais guarda, que está ali dentro, trabalhando com a gente. Até agora, acredito que está conseguindo se adaptar, né? Mas eu acho importante isso, você orientar seus filhos e fazer com que eles também possam fazer a escolha, para que de repente lá no futuro eles não venham reclamar, opa, não gostei, ou vem para dentro do negócio e também às vezes não se adaptou e às vezes de repente ali venha trazer ali algum prejuízo para dentro do negócio. É importante ter essa visão. Excelente. E já caminhando para o final, a gente está inaugurando hoje um quadro que é Raio-X do Empresário. Eu vou fazer algumas perguntas com duas opções e a gente quer que você responda de forma objetiva para a gente traçar o perfil do empresário Francisco Neto. Vocês consideram um empresário mais conservador ou agressivo? Agressivo. O que te guia mais hoje, oportunidade ou estratégia? Estratégia. Você confia mais em feeling ou em número? Feeling. Você é centralizador ou prefere delegar? Prefiro delegar. Aprende mais com erros ou com acertos? Com erros. O que pesa mais O que pesa mais na construção do negócio? Execução ou decisão? Execução. Muito bom, Francisco Neto. Histórias como a sua mostram que a empresa não é apenas um número. É história, é legado, é coragem, é família. E nós queremos agradecer aqui a sua disponibilidade em vir compartilhar a sua história conosco e ajudar outros empresários a se inspirarem, a aprenderem, a crescerem. Então, muito obrigada e fica à vontade se você quiser deixar uma mensagem final. Só quero aqui agradecer, doutor Igor, doutora Bárbara, pela oportunidade, né, de estar participando aqui do primeiro podcast. Então, a mensagem que eu deixo para as pessoas é isso, que a gente precisa no mercado atual, né, que seja, qualquer que seja a área, né, a área do empreendedorismo, para quem também é profissional liberal, a gente vai enfrentar desafios todos os dias, né. Realmente aqui no Brasil não é fácil, a gente tem muitas variáveis aí dentro do jogo, mas o que é importante é a gente não desistir, a gente acreditar. Realmente a gente tem um país fantástico, né? A capacidade, né? O tamanho desse país, eu acho que a gente não consegue enxergar o potencial dele. Então, trazer isso e sucesso a todos. Muito obrigado, Francisco Neto. E é isso, pessoal. Esse foi o MFV Cast. Aqui a gente não fala sobre negócio, a gente fala sobre pessoas que constroem negócios. Porque no fim, não são as empresas que fazem a história, são as decisões por trás delas. Azul, hein? Pareceu que foi ensaiado, né? Obrigada. Obrigado. Foi ótimo.